Olá, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, família dos Códigos do Feijão. Hoje quero fazer-vos um convite, não venho aqui para ensinar nenhum código, nem nenhum princípio. Quero-vos fazer um convite tu que trabalhas, que cumpres, que pagas as tuas contas, tens responsabilidades, talvez tenhas família, talvez tenhas um negócio, talvez até sejas uma pessoa bem-sucedida aos olhos dos outros, mas tu lá por dentro sabes que existe alguma coisa dentro de ti que ainda não está no seu lugar certo. Talvez tenhas chegado, olá Júlio, talvez tenhas chegado a um ponto em que pensas, a minha vida não está mal, mas eu sei que eu podia ser muito mais do que isto. E é precisamente contigo, olá, boa noite Júlio, e é precisamente contigo que eu quero falar hoje. Porque no próximo dia 29 de agosto, às 16 horas, na plataforma 2, em Rio de Moro, nós vamos fazer a quarta sessão, a quarta edição da palestra Os Códigos do Feijão. E eu gostava que estivesses lá comigo. Portanto, não porque precises de mais uma... Olá, Aline. Não porque precises mais de uma palestra motivacional, porque não precisas. A internet está cheia de palestras e de motivação. Eu quero que venhas porque talvez precises de algumas horas para ti mesmo, para fazeres uma coisa que quase nunca fazemos, que é parar, olhar verdadeiramente para dentro, olhar verdadeiramente para a tua vida. E vocês sabem porque é que eu lhe chamo os Códigos do Feijão? Porque dentro de uma pequena semente, que eu vos mostrarei lá, já está tudo aquilo que é preciso. Ela carrega a sua identidade. E mesmo antes dela se transformar num feijoeiro, o feijoeiro já está dentro dela. Antes que nasça um novo feijão, ou 100 novos feijões através de um feijão, já existe um potencial. Mas para este potencial se manifestar, algumas coisas têm que acontecer. É preciso que ele seja plantado, é preciso que ele crie raízes, é preciso que ele venha romper da terra, é preciso ele crescer, é preciso suportar um processo. O processo. E só depois é que aparece o fruto. E na nossa vida é muito parecido. Eu digo-vos lá muitas vezes que nós somos o feijão. A nossa vida é muito parecida, porque muitas pessoas querem o fruto, mas nunca compreenderam o período em que esse fruto está a criar raiz. Querem mudar os seus resultados sem perceber quem se tornaram. E é por isto que na palestra nós começamos por um lugar onde para mim é absolutamente fundamental, que é a identidade. Quem é que tu és? Não quem é que disseram que tu eras. Não aquilo que o teu passado te fez acreditar que tu eras. Não aquilo que os teus erros, ou os erros do passado, diziam sobre ti. Não aquilo que outras pessoas pensavam de ti. Identidade é aquilo que Deus diz que tu és. Imagem e semelhança, criado para dominar, governar e multiplicar. Porque quando tu percebes que foste criado à imagem e semelhança de Deus, há coisas que deixam de fazer sentido tu carregares. Há pessoas que têm 40, 50, 60 anos ainda a viverem condicionados por uma frase, por palavras que ouviram quando tinham 10, quando tinham 8, quando tinham 12. Quando vos disseram que tu não eras capaz, que nunca irias conseguir, que não servias para nada. Às vezes essa voz até já morreu, mas continua a viver dentro de vocês, mesmo sem vocês quererem. E na palestra nós vamos mexer nisto, porque talvez aquilo que te está a bloquear a tua próxima vida não esteja à tua frente. Talvez esteja lá atrás e tu ainda continuas a carregar. Depois nós vamos falar sobre decisões, porque compreender tudo e continuar exatamente no mesmo sítio não serve de nada.
não é? E muitas das vezes essas decisões vocês já sabem que têm que ser tomadas. Há pessoas que sabem que precisam de mudar, sabem que precisam de cuidar da saúde, sabem que precisam de mudar de ambiente, pessoas que o rodeiam, sabem que precisam de perdoar alguém, sabem que precisam de tomar uma decisão no seu negócio, no seu casamento, na sua vida espiritual, sabem tudo, mas continuam a adiar. E existe um momento em que ter mais conhecimento já não resolve, ir a mais uma palestra já não resolve. É preciso decidir. E foi por isso que eu vos disse aqui tantas vezes, depois de tu assinares um contrato contigo próprio, um contrato igual, idêntico àquele que se assina com o banco quando se compra uma casa e que não tem volta atrás e que tens que pagar, ou então o banco fica-te com a casa e continuas a ter que pagar. Quando nós assinamos um contrato que tem esta validade connosco próprios, deixamos de negociar todos os dias. Passamos a cumprir a decisão que tomámos lá atrás. E vamos falar também das coisas que te estão a roubar energia, das pessoas, dos ambientes, de feridas abertas que ainda estão aí dentro, de pensamentos, daquilo que tu ainda carregas e que já devias ter largado há muito tempo. Porque há pessoas que não precisam de mais força. Precisam é de parar de gastar a sua força, a sua energia, aquilo que eles têm num lugar errado. Olá, António. Aquilo que eles têm num lugar errado. E quando tu começas a perceber tudo isto, começas a perceber o feijão, começas a perceber a identidade, a decisão, as raízes, os ambientes, as energias, o crescimento, o permanecer naquilo que se disse que ia fazer e a colheita, que é aquilo que muitos procuram, não é? Isto não são frases bonitas, é um processo. E é esse processo que eu quero percorrer contigo no dia 29. Mas há algo igualmente importante. No dia 29 não vais encontrar apenas o Laurentino em palco. Quero que conheças pessoas que decidiram fazer este caminho comigo. Alguns dos meus mentorados também vão estar. São pessoas reais, muitos deles idênticos a ti, com problemas reais, com quedas, com dúvidas, com desafios. Olá, Jandira. Mas que efetivamente estas pessoas decidiram trabalhar sobre elas próprias. Vamos falar também um pouco sobre os resultados dessas pessoas, se eles entenderem, claro, não vou obrigar ninguém a falar, mas se eles entenderem, falar sobre o processo que têm feito nestes últimos 3 meses, desde a primeira palestra até agora, o que é que aquilo tem mudado nas vidas deles, e eu quero que tu vejas isso também. Temos aqui também algumas pessoas que já tiveram nas palestras anteriores, temos aqui também um dos meus mentorados, e portanto se ele quiser colocar algum comentário, que o faça. Porque eu quero que talvez olhes para alguém e penses, se esta pessoa conseguiu começar a romper determinadas coisas na vida dela, talvez eu também consiga. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu não te posso prometer que sais daquela sala com todos os teus problemas resolvidos. Se eu te dissesse isso, estava-te a mentir. Agora, eu acredito profundamente que podes sair de lá a olhar para os teus problemas com outros olhos. Podes encontrar uma direção. Eu já vos falei sobre isto várias vezes em algumas lives. Não adianta nós estarmos a correr se não for na direção certa. Eu até posso estar a fazer muito, mas se estiver a correr na direção contrária à minha meta, estou-me a afastar cada vez mais. Portanto, nós vamos sair de lá com uma direção. Isso te garanto. Podes entrar ali, eventualmente, a culpar pessoas pela tua vida, pelo teu estado atual e perceber que a responsabilidade está nas tuas mãos. Podes entrar sem perceber porque é que repetes determinados padrões e sair finalmente consciente de que está tudo nas tuas mãos.
enquanto Deus nos der mais um dia, vai estar sempre nas nossas mãos. E às vezes uma vida não muda porque alguém recebeu 50 respostas, muda porque às vezes fez a pergunta certa. E eu quero dizer-te porque é que eu faço isto. Não é apenas para ensinar pessoas a ganhar mais dinheiro. Eu hoje sou empresário, 28 anos de empresário, gosto de negócios, gosto de crescimento, gosto de resultados, quero prosperar e quero que vocês prosperem. Mas eu acredito que existe algo acima disto tudo, que é Deus. Porque de que é que serve ganhar o mundo inteiro e no caminho nós perdermos quem somos? Eu quero que prosperes, mas quero que prosperes inteiro. Quero que cresças profissionalmente sem destruires a tua família. Que ganhes muito dinheiro sem venderes os teus valores. Que possas liderar pessoas sem perderes o teu caráter. Que tenhas sucesso sem deixares Deus para trás. Isto para mim é sucesso. Por isso não te quero pedir um comentário, quero pedir-te uma decisão. Se tens acompanhado estas lives, se algumas das coisas que eu tenho dito nestes últimos tempos te incomodam por dentro, se te criam aquilo que eu chamo muitas vezes na palestra o desassossego, se sentes que existe alguma área da tua vida que precisas de romper, então vem. Dia 29 às 16 horas. Será a 4ª edição dos Códigos do Feijão. Vem estar comigo, vem conhecer os meus mentorados, vem ouvir, vem criar consciência, vem preparado para ser confrontado contigo próprio. Porque talvez aquilo que precisas não seja de uma vida nova. Talvez precises descobrir novamente quem Deus criou antes de o mundo dizer quem é que tu és ou quem é que tu devias de ser. E se naquele dia uma pessoa recuperar a sua identidade, se uma pessoa perdoar, se um casamento ganhar uma nova oportunidade, se alguém decidir finalmente cuidar da sua saúde, se um empresário regressar a casa e olhar de outra forma para os seus filhos, para a sua mulher, para o seu casamento, se alguém se voltar para Deus, então já valeu a pena. Então já valeu a pena. No dia 29, às 16 horas, há uma cadeira naquela sala que pode ser tua. Há uma cadeira que está à tua espera. Eu vou estar lá. Os meus mentorados provavelmente também vão estar lá. E talvez a pessoa que tu vais encontrar naquela cadeira seja uma versão de ti que já não quer continuar a viver da mesma maneira. Diz-nos aqui o Júlio, que é um dos mentorados, quase sempre é o ambiente. Pessoas que seguram, pessoas que nos seguram, por isso é importante frequentar novos ambientes. Vem para este novo ambiente. Vem conhecer o Júlio, vem conhecer a Leila, vem conhecer o Emanuel, o Nuno, a Graziela, vem conhecer a Laira, vem conhecer o Filipe. Todos eles têm caminhado comigo. Tu podes ser mais um deles. Ou podes decidir ficar em casa, a lamentar-te. Se aquilo que eu te estou a falar, se te cria desassossego, não deixes de estar no dia 29 às 16 horas. Eu espero por ti. Família, hoje foi só essencialmente para fazer um convite. Bora romper e forte abraço. Deus vos abençoe e até amanhã.